A gente está aqui para começar o nosso bate-papo com os nossos convidados e eu gostaria de introduzir o assunto explicando que eles foram os pioneiros nesse assunto, nesse momento. Então, a modalidade do seguro de crédito para FDICs aqui no Brasil. Então, eles têm ampla experiência no assunto e vão falar aqui com a gente. E começando, Francisco, como foi a sua história no seguro de crédito de FDICs? Conta um pouquinho da sua história para a gente. Claro, boa tarde. Eu vou mandar um abraço para o Luciano, que não pôde estar aqui com a gente. Estou com o prazer de ter o Daniel também, um grande parceiro aí de dia a dia. A minha história com seguro de crédito começou em 2008, mais ou menos, quando eu trabalhava num grupo empresarial que tinha como âncora o principal negócio o trading. E a trading, eles têm por cultura vender só com seguro de crédito. E eles tinham aqui uma factoring, que depois estava se tornando FDIC nessa mesma época, que era uma época, 2007, 2008, quando começaram realmente a borbulhar os FDICs. E o dono dessa empresa resolveu desenvolver o seguro de crédito para os riscos do FDIC, porque ele nunca deu crédito, né? Ele não sabia fazer crédito, ele terceirizava isso para a seguradora, sempre fez isso nos negócios dele. Então, foi um desafio grande. Na época, o Luciano, hoje da Euler, participou bastante ativamente, e a gente, a quatro mãos, com a sede das seguradoras ali, junto com o pessoal no Brasil, a gente fez a primeira apólice de seguro de crédito para factoring / FDIC. E depois a minha história continuou, e o Luciano também, a Euler e tudo. Eu acho que o Daniel aí pode falar um pouco do que aconteceu nesse mercado de seguro de crédito para FDICs. Nós fizemos uma apólice grande também lá, 2013, 2014, e depois acho que novos entrantes vieram, e aí o pessoal dos fundos está começando a entender um pouco mais como funciona o seguro de crédito. Tem muita dúvida sobre os riscos que são cobertos, e os riscos que não são cobertos, os custos e a viabilidade do negócio. Acho que a gente vai poder tratar aqui de uma forma bem ampla, que vai esclarecer para todos o assunto. Sem dúvida. Obrigado, Francisco, pelo convite. Obrigado ao Kibara, Norf. Bom, é um prazer sempre a gente poder ter falado de seguro de crédito, né? Sempre é um tema bastante desafiador, e para todos querer conhecer um pouquinho aqui no Brasil. A história do seguro de crédito do Brasil é pouca, relativamente curta, né? A gente pode dizer que começou na década dos anos 2000, né, final dos anos 90, e trazendo a história do seguro de crédito, nós estamos falando aí de uma história de 120 anos atrás, né? O seguro de crédito nasceu no movimento pós-revolução industrial, pós-Primeira Guerra Mundial, quando você precisou criar instrumentos de mitigação de risco entre as nações. Daí nasceram as primeiras seguradoras de crédito. E a Euler Hermes está intrínseca nesse processo, né? Então a Euler era a seguradora do governo francês e a Hermes do governo alemão. Essas empresas se privatizaram, se consolidaram grandes seguradoras e foram incorporadas ao Grupo Allianz. Então hoje nós somos a seguradora de crédito do Grupo Allianz, maior grupo segurador sobre todos os ramos, né? Você comentou sobre uma apólice que nós fizemos no final de 2013, 2014, que realmente essa foi uma abertura para a nossa ação aqui no Brasil com FDICs, né? Então foi um investidor institucional, internacional, que gostaria de absorver as oportunidades que o Brasil tinha naquele crescimento vertiginoso, né, que nós vivíamos naquele momento, e captando essas oportunidades ele queria ter um suporte, né, uma situação onde ele conseguisse desenvolver os negócios com uma certa tranquilidade, objetivando a garantia da rentabilidade e a garantia também do investimento desses investidores, né? E dali a gente começou a desenvolver, cascateando, né, a solução de seguro de crédito para diversos fundos, onde a gente analisa as concessões de crédito para sacados de diversos segmentos. Nós não temos nenhuma restrição com um determinado segmento. A gente vai analisar sempre uma empresa sobre a sua capacidade de crédito, seja uma capacidade menor ou maior, dependendo da situação. E aí a gente consegue conduzir para que os fundos consigam alavancar os seus negócios e buscar uma rentabilidade maior. Legal. Inclusive esse investidor, eu participei ali como cliente dessa estruturação dessa apólice, e é interessante dizer, a Norte, a minha empresa que eu dirijo, ela é especializada em investidores estrangeiros. Então a gente tem alguns FDICs que prestamos serviço de consultoria especializada de elegibilidade de recebíveis, e todos são investidores estrangeiros, e aí aqui tem um grande valor do seguro de crédito, e foi aí que
a gente conseguiu desenvolver um bom trabalho? Porque o estrangeiro por natureza, ele é preconceituoso. Até em relação à nossa capacidade técnica de avaliação ou em relação a quem está atrás da mesa decidindo crédito. E a hora que você fala, olha, quem está atrás da mesa é a Euler Hermes, uma empresa do grupo Allianz, uma empresa gigante, esse é o risco que você vai tomar. O estrangeiro acaba se tranquilizando muito mais em relação ao crédito, apesar de não conhecer, e aqui a plateia, os ouvintes aqui, não sei como é que fala isso, e numa forma virtual, mas vocês aí que estão ouvindo o trabalho com o FDIC sabem muito bem que o nosso risco está muito mais na possibilidade de fraude e nas questões de não performance do cedente do que exatamente no risco do sacado, né? Então aí a gente vinha falando aqui, antes de começar, batendo um papo sobre as vantagens, sobre o seguro de crédito, aonde que agrega. Eu acho que é legal dizer que o seguro de crédito agrega muito para desastre, assim como o seguro do automóvel, assim como o seguro saúde. Quer dizer, você não faz um seguro saúde para ter uma doença séria. E ao mesmo tempo a seguradora de saúde não te cobre se você tiver doença séria, ela não vai te dar o seguro. Então a seguradora, o Daniel só está aqui porque eles ganham dinheiro, senão eles não ganhavam dinheiro. Obviamente é um bom negócio, mas também do nosso lado, se vocês pensarem, refletirem, alguns casos de default que nós tivemos aqui no Brasil, totalmente inusitados. Você vê o Messi usando a camisa da Rakuten lá jogando no Barcelona e de repente a Rakuten pede recuperação judicial no Brasil e deixa todo mundo falando sozinho. Então, se você tem um FDIC, principalmente um FDIC pequeno, que você tem lá 50, 60 milhões de reais, você tem 5% de Rakuten, você dorme tranquilo, você tem 3 milhões de reais, 4 milhões de reais e os caras estão patrocinando o Messi. De repente o seu FDIC perde 3, 4% num negócio que tem uma margem muito limitada, né? Existe um estigma que o mercado financeiro ganha muito dinheiro, mas a margem é muito pequena, muito pequena. Você cobra 2% de taxa, 2,5% de taxa e 98% do capital está na mão do cedente, está lá na mão de quem está se financiando. Então eu acho que o seguro de crédito ele realmente agrega muito valor nesse ponto específico. Nós aqui desde a nossa última policy aqui desde 2017, 2018, a gente operou R$1,5 bilhão de reais com o seguro de crédito, e nós tivemos um sinistro de ao redor de R$1 milhão. E foi de uma empresa também, um cisne negro. A gente não imaginava jamais que aquela empresa poderia pedir, tanto que é aquele discurso, a seguradora trabalha para não pagar, óbvio. A seguradora vai fazer todo o cálculo atuarial dela tentando mitigar ao máximo o risco de haver alguma coisa. Mas nesse caso, eu posso até dizer, foi a Pires do Rio, no caso específico, é pública a informação. E a gente teve a cobertura, por sinal, num trabalho para eu não tenho o menor interesse em dizer isso, se não fosse a pura verdade, de uma forma muito rápida e muito eficiente, sem discussão, sem blá blá blá. A seguradora entendeu o caso, pegou as documentações e fez o que tinha que fazer. Eu acho que é até legal você comentar, Daniel, sobre essa questão da sinistralidade, do que vocês veem do mercado aqui, quais são as coberturas mais surpreendentes, os volumes e tudo. É bacana para o pessoal entender o quão importante é essa proteção. E aproveito o deixo também para você falar um pouquinho sobre a importância do seguro. Ele já comentou aqui, o Francisco, que é importante ter, mas para a saúde do mercado, o que você traria para falar mais para quem está ouvindo aí de casa, nossa audiência, sobre a importância do seguro de crédito? Legal, Monique. É verdade, né, Francisco? Dar crédito não é uma ciência exata, né? Temos aqui nossos colegas que sabem muito bem como é que funciona isso. E a gente debruçado, né, sobre essas operações, analisando e criticando e tentando entender em tendências, muitas vezes a gente é abduzido, né, por situações que muitas vezes não estão dentro do nosso mapa, né? Esse foi um caso que você comentou, esse sacado, no caso, né, esse comprador do qual a gente ofertou a cobertura, é um setor complicado, é o setor de metais, né? Ele tem um setor onde voluma muitos recursos, né? E normalmente quem está tradando tem dificuldade porque são margens apertadas, né? E em determinado momento uma perda dessa pode acabar com a condição daquela empresa em conseguir desenvolver seu negócio de forma perene. Você comentou de sinistro, né? De como que funciona essa regulação. O seguro de crédito, talvez mais esclarecido do que os outros seguros que a gente tenha conhecimento, não tem zona cinzenta,
É preto no branco. Então, o que nós cobrimos é insolvência e mora prolongada dos compradores de empresas estabelecidas no Brasil ou até mesmo fora do Brasil, para aquele FDIC que tiver o interesse em comprar recebíveis de exportações brasileiras. A gente também tem a condições de oportunizar essa concessão de análise de crédito e, consequentemente, uma eventual indenização. A indenização, ela ocorre, né, diversas coisas, mas aquele FDIC que estiver comprando uma pólice de seguro de crédito com a única e exclusiva interesse em ter uma indenização por um risco ruim, talvez a gente não vai conseguir ter um bom relacionamento, porque a gente não vai dar condições para poder cobrir aquele risco, porque o risco certo não é coberto por seguro algum, né? Então a gente está aqui justamente para dar condições para você alavancar negócios através de riscos bons e outros nem tão bons assim, mas dentro de uma mediana ali, aceitável, né? Que a gente consiga alavancar esse negócio e trazer a rentabilidade para o investidor. Eu acho que é legal a gente pontuar aqui sobre as oportunidades de seguro de crédito, aqui vendo do lado do FDIC, do lado nosso, eu acho que um grande instrumento que a seguradora nos proporciona é a presença global e, por consequência, a força de cobrança que politicamente é muito mais forte do que a nossa individualmente. Então, por exemplo, você tem uma grande rede varejista aqui no Brasil, e a gente sabe que existem varejos que são cara de pau, eles não pagam mesmo, demoram e atrapalham. Aqui os meus colegas de mercado já sabem até quem são. E o que acontece? Quando eu vou cobrar individualmente esse varejo, que importam, que tem negócios internacionais, se eu com a Euler Hermes, se eu abro um sinistro depois de 30, 60 dias vencido, a Euler Hermes vai cortar o limite deles global. Então isso é uma pressão natural, quer dizer, o cara que está embarcando uma mercadoria lá na Europa para esse cliente, ele vai simplesmente ter o limite dele cortado, e é muito comum no comércio internacional o seguro de crédito. Isso é o efeito em cadeia que devassa a situação do cliente aqui no Brasil, por consequência da minha cobrança, que é pequena, mas passa a ser relevante. Então esse é um aspecto importante. Outro aspecto importante, eu acho que para os FDICs que querem captar dinheiro de investidores não tão, que podem até ser profissionais, mas não conhecem do ramo, como é o meu caso, que a gente faz a consultoria nossa especializada em investidores internacionais. Essa parte do crédito, o investidor fica mais tranquilo, ele sabe que tem uma chancela qualificada a respeito. Então, pode ser que não seja diretamente por conta do retorno do fundo, mas como o biômio, a equação risco-retorno pesa, né? Então o cara, como ele tem uma percepção menor de risco, o mesmo retorno agrada mais, certo? Porque isso é uma equação. Então, se ele tiver o mesmo retorno, já passa a ser melhor, porque ele tem uma percepção menor de risco. É uma coisa que eu sinto muito isso no dia a dia. Ao mesmo tempo, também é importante, e meus colegas de setor sabem, que o nosso problema é o cedente. Então a gente tem que olhar o cedente. Não adianta você pegar uma empresa, por quê? O cedente é o cara que você está dando dinheiro. E o cara, se a empresa for uma empresa fraca em questão de não só de posição financeira, patrimonial, mas também a empresa tiver numa situação de quebra, de falência, o seguro de crédito não basta, porque você sabe que ele vai fazer, que esse empresário que está numa situação iminente de quebra, ele vai fazer de tudo para ter o seu último passo. Então, o seu último passo, ele vai querer dar faturando uma duplicata sem lastro, ou não entregando a mercadoria, ou criando qualquer pirotecnia para conseguir ludibriar o nosso setor. Então a gente tem que olhar muito para o cedente. O cedente é importante. Não precisa ser uma empresa maravilhosa, mas também tem que pôr olho, porque a seguradora vai cobrar a documentação de lastro e ela vai ter que estar perfeita. Qualquer tipo de disputa em relação ao recebível não vai ser aceita pela seguradora, e aí vira um problema, porque a gente acaba, aquela tranquilidade que a gente passou para o investidor vem por terra. Então, muito importante que haja esse trabalho de acompanhamento, monitoramento e qualificação do cedente. Agora, falando sobre o papel do seguro de crédito na estrutura de FDICs, é importante citarmos e pontuarmos alguns benefícios do seguro de crédito. Você poderia trazer isso para a gente também?
Eu acho que o benefício, eu acabei de citar alguns aqui, benefícios que me vêm mais, de forma mais latente. Eu acho que também tem um outro que eu não citei, mas que também é importante, que é uma ferramenta de venda. Às vezes você tem alguns setores que por natureza, eles concentram mais o seu negócio em poucos clientes. Então, por exemplo, o setor automotivo, você tem aquelas empresas que fornecem peças ou estamparias e tal, esses caras têm concentração forte e muitas vezes eles têm a necessidade de seguro de crédito por conta dessa concentração. E a gente pode fazer essa empresa vender mais. Às vezes por cultura, por exemplo, o trading, pelo menos aonde eu vejo, muitos deles têm seguro de crédito. Estava até conversando com o Daniel a respeito. E aí imagina que esse cara já tem uma linha de R$1 milhão que ele vende para o sacado, para o comprador X. Ele só pode vender 1 milhão, porque a seguradora que ele tem lá no portfólio dele só dá 1 milhão de limite. Não é viável ele fazer um single buyer, fazer uma operação só, vamos dizer, eu vou fazer só uma operação com esse sacado, ele não tem tempo hábil, ele pode usar o FDIC. Então, se esse cara tiver uma margem maior que meus juros, tudo, maior que a taxa de antecipação, tudo é margem de contribuição. Então, se eu cobro 2 e a margem dele é 7, ele vai colocar 5 no bolso. Então, passa a ser uma ferramenta de venda, né? A empresa que já está acostumada a fazer negócios com seguro de crédito, o FDIC que tem uma apólice pode alavancar as vendas dele. Mas aí você que é o homem de vender seguro, né? Eu estou vendendo aqui... Depois eu omito a nota lá. Tá certo, com certeza. Mas você sabe, Francisco, os negócios de seguro com o negócio financeiro, né, de financiamento àquela venda, tem total sinergia. Então, muito mais do que negócios que a gente firma junto a diversos segurados ao redor do mundo, nós firmamos parcerias, né? Porque a verdade é que o sucesso do nosso segurado é o sucesso da seguradora. Né? Onde havendo uma perda, nós produzimos a indenização. Mas você comentou um assunto anteriormente que é muito pertinente, que é a questão de quanto que a gente consegue oferecer de serviços além de uma indenização como seguradora, né? Porque apesar de o nome ser seguro de crédito, é muito mais do que isso. A gente oferece uma solução para os nossos segurados que vem cadenciando um processo de análise, de monitoramento, de cobrança também. A seguradora promove a cobrança de recebíveis não pagos, né? Seja por uma insolvência ou uma hora prolongada, e produz naturalmente a indenização no caso de um insucesso, né? E quando a gente associa o negócio junto a um FDIC, né, com a parceria que nós temos, a gente consegue maximizar em muito essa relação, porque a gente dá oportunidade para aquela empresa vender mais, vender melhor e ainda por cima conseguir receber um equilíbrio no seu fluxo de caixa. Então a gente fecha o elo onde a gente traz a verdadeira realidade que a empresa gostaria de ter, né? Que é ter uma venda segura, uma venda certa e ainda com a oportunidade de fazer o crescimento acontecer, porque o crédito existe para isso, o crédito não está para tampar buracos, né? A gente sabe muito bem disso. O crédito está ali para gerar riqueza para aquela empresa consiga ter voos mais altos, né? E aí também tem um ponto importante que eu vou puxar de você aqui, que é o seguinte: muitas vezes os grandes cedentes, empresas que têm boa capacidade financeira, eles trabalham com covenants nos seus balanços e tem que ter mais liquidez, apresentar melhores indicadores. Sim. E aí eles usam os FDICs também com seguro de crédito, e aí eles usam os FDICs para fazer desconto sem regresso, né? Eles pegam grandes riscos que tem ali no balanço para fazer um desconto sem regresso e melhorar a liquidez de curto prazo. E aí também entra a importância do seguro de crédito, porque você vai fazer um risco super concentrado que pode realmente ser significativo no PL e vale a pena a proteção. Como a gente mencionou aqui, os vários casos de cisnes negros aí, de defaults que a gente teve. Né? E também eu posso dar a minha experiência aqui nos últimos 4 anos, o que a gente recebeu de indenização não se equivale, ainda bem, e nós estamos aqui, a Euler continua muito saudável, mas não se equivale, mas é uma boa parte do prêmio, certo? O que a gente recebeu. Então acho que o balanço tem sido positivo para nós e economicamente positivo. E a percepção também, né? Não só economicamente, como também a percepção de solidez do negócio aumenta, tendo a Euler como parceira de negócio. Sem dúvida. Você comentou a questão do regresso, né? Isso é algo
que dentro do mercado de FDICs, tá intrínseco, né, na operação de todos praticamente, onde o seguro, a questão do regresso acaba sendo mesmo que fazendo uma presença de um seguro, né, para esses determinados fundos, né, porque ele se resguarda, porque ele não tem a visão do sacado, né, ele está ancorado no cedente, então se tem o regresso, ele está ali, tenta administrar da melhor forma possível ali a obtenção daquela recompra, né, e de tempos para cá, né, em tempos onde a gente está vivendo queda de spread, queda de taxa de juros, né, tudo bem que agora estamos vivendo um pouco diferente essa escalada, né, mas ainda assim é bastante limitado, diferente de momentos que a gente tinha 2 dígitos aí na taxa Selic, onde as necessidades de operações sem regresso têm sido muito mais latentes, né, e eu vejo muitos fundos, muitos veículos que se sentem ameaçados, né, de uma operação fazer sem regresso. Para ele é algo que foge do contexto natural, né? E com o seguro de crédito, essa viabilidade acontece de uma forma muito mais perene, porque eu consigo dar visibilidade do sacado, dou oportunidade para aquele fundo conseguir concentrar e logo fazer uma operação sem regresso não é mais uma situação de aventura, pelo contrário, de rentabilidade, porque ele consegue cobrar um spread maior. E na verdade, assim, existe uma ilusão achar... o seguro de crédito serve para concentração. Certo? Então, pelo menos no nosso mercado, concentração. E aí você imagina que num risco concentrado, se houver o regresso, a pancada no cedente vai ser tão grande que corre o risco do cedente quebrar. Então essa história de que o regresso pode ser um seguro, eu acho que é uma ilusão que existe, que o setor acredita nessa ilusão, mas assim, ninguém está esperando o que ocorreu com a Pires do Rio, né? Então ninguém está esperando a Pires do Rio quebrar. Então você imagina um cara que tem lá um risco relevante, um fornecedor, não estou falando do FDIC, o fornecedor lá depende, uma empresa familiar que depende de fornecer para um grande grupo empresarial como esse 30%, 40% do seu faturamento, a empresa vai à recuperação judicial e aí de repente esse regresso de 30%, 40% do faturamento não é suportável, né? Então o seguro entra salvando a empresa. E não gera escala também, né, Francisco? Quando você está ancorado muito na questão do regresso, você não consegue escalar negócio. E o seguro de crédito consegue dar essa oportunidade, né, para o FDIC olhar, que ele possa concentrar aquele borderô, em vez daquele excedente ter rateado isso em diversos fundos, ele pode concentrar e maximizar o seu ganho sobre aquilo, né? Então, além de gerar uma fidelidade, né, porque a recorrência é que faz o resultado. Sim. Né? Francisco, gostaria de saber o tamanho desse mercado atualmente, o potencial de crescimento e quais são os perfis mais adequados para contar com a ferramenta de seguro de crédito. Olha, o tamanho do mercado eu não sei te dizer. Eu acho que o Daniel que tem que dizer o tamanho do mercado dele de seguro de crédito. O nosso mercado eu tenho certeza que dentro do mercado de FDIC tem muito que crescer. Acho que o seguro de crédito tem muito que ainda penetrar nesse mercado de FDIC muito cedente, muito sacado. A gente tem acho, uns 40, 50 bilhões de IPL sobre gestão hoje, né, no nosso mercado. Eu não sei quanto que vocês têm ali de underwriting, mas acho que eu passo a pergunta de volta para você aí. Sim. Bom, o mercado de seguros, em geral, a gente faz um ampliado, né, todos os ramos no Brasil, ainda é uma grande promessa, né, de muitos negócios ainda ser, tanto que grande parte aí das novas seguradoras que vêm para o Brasil olham esse objetivo de crescimento, principalmente em determinados ramos que não são atendidos no Brasil. O seguro de crédito, ele vem numa escalada, ele vem crescendo ano a ano. Isso olhado, é um universo pequeno, hoje estamos falando de 4, 5 ou 6 seguradoras que têm uma aderência ao mercado de seguros, nem todas olhando as possibilidades com FDICs e bancos, né? Porque a gente consegue também ter o banco na sua carteira de cessão sendo um segurado nosso. Isso vem mudando gradativamente a cada ano. Então, nós começamos as nossas primeiras experiências em 2014 e de lá para cá a gente vem escalando negócios com diversos fundos, onde a gente sempre olha aquele fundo que tenha, seja fundo fechado ou um fundo aberto, e que tenha pelo menos 50 milhões de PL, para que a gente consiga gerar uma relação de custo, de ganhos, né, de relação de custo-benefício ali interessante para aquele gestor, para ele poder minimizar, né, o tamanho do risco, enfim, e escalar o negócio. No negócio seguro de crédito no mundo, ele é um negócio bastante interessante, porque quando você olha mercados americanos ou mercado europeu, são mercados que são cativos de compradores de seguro de crédito. Dificilmente você vai encontrar empresários dispostos a fazer negócios nesses mercados sem seguro de crédito, né? Pra você ter uma ideia em números, a gente tem algo em torno, em riscos cobertos ao longo
do Globo em torno de US$1 trilhão. É um valor bastante representativo. Nossa companhia, ela tem uma geração aí de receita da ordem de US$3 bilhões. E se você for fazer uma comparação, você fala, caramba, como esse negócio é alavancado, né? Então, para que esse negócio tenha viabilidade, nós temos um assíduo monitoramento da carteira de cobrança, de crédito e cobrança dos concedidos, justamente para dar a credibilidade para os nossos segurados, onde eles consigam tomar o processo de decisão de forma antecipada. Se ele vale a pena correr aquele risco ou não, ou se ele quer manter a sua carteira, ou se ele quer maximizar o risco junto àquele determinado sacado. Então, tudo isso faz com que a ciência, né, que a gente consegue oferecer ali para o segurado, faça com que ele cresça o negócio dele de forma perene. Então, isso é bastante interessante, até porque nós somos uma empresa ranqueada pela Standard & Poor's como AA. Isso dá, né, a ratificação da nossa credibilidade, no nosso nível de solvência junto ao mercado que a gente atua. Até uma informação relevante que a gente teve no ano passado, de todas as seguradoras de crédito, a única que se teve status de rating estável foi a Euler Hermes. Todas as demais tiveram um downgrade. Por quê? Por uma questão de toda a sistemática que a gente está vivendo, né, de uma pressão, né, sobre as empresas. Então, logo a sinistralidade ela foi bastante carregada nos últimos períodos, mas que a gente olha ainda os efeitos que a pandemia vão causar, que ainda a pandemia não passou e nem tampouco os efeitos que ela pode ter causado. Então, toda a atenção é muito grande nesse momento. Tem alguns bancos lá fora, eu vejo, já conversei com bastante gente a respeito, e até quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu vi a forma deles fazerem negócio é com seguro de crédito, né? Eles exigem um seguro para descontar um recebível. É verdade. Muitas vezes. Então, isso acaba criando um ciclo virtuoso para a própria seguradora conseguir vender na rabeira dos bancos. Eu tenho uma pergunta aqui para fazer para você. Por exemplo, se um cliente seu tem uma pólice segura, ele consegue endossar para o FDIC um risco? Por exemplo, eu sou uma indústria, eu vendo para o senhor X. E aí eu falo, olha, eu quero antecipar esse recebível, eu quero dar para o FDIC o benefício do seguro. É possível fazer isso endossando? Legal, essa é uma pergunta muito boa, Francisco, porque de toda a estrutura que a gente oferece de benefício para o segurado, ele tem o direito de transferir a cláusula beneficiária para que ele achar mais correto, né? Se for um banco, se for um fundo, onde ele vai conseguir melhorar a estrutura dessa dívida, né? Então, muitas vezes, ele pode estar fazendo uma emissão de uma debênture, ele pode estar fazendo uma estruturação com uma CCB, onde ele vai ter calção de duplicatas, onde ele pode oferecer essa cláusula beneficiária como um reforço de crédito nessa operação. Ou até mesmo fazer a famosa operação off-balance, né? Onde ele quer limpar aquele balanço, ele quer fazer uma antecipação, então ele, para conseguir, né, maximizar esse crédito, de ter uma relação de taxa melhor, de custo daquela operação melhor, ele pode oferecer sim a cláusula de endosso. Né? Mas é importante que haja sempre uma sinergia entre o credor e a seguradora para que todos tenham a transparência e o conhecimento das condições, né, específicas e particulares de cada apólice. Legal. Mais uma pergunta e vou voltar para você mediar, vou deixar. Só quantos por cento do mercado de seguro de crédito está no Brasil? Vocês têm esse número ou não? Global, você diz? Do mercado global, quantos por cento é Brasil? É muito pequeno, 2%. É 2%. Então mas mas é muito pequeno, mas é uma grande oportunidade. Né? Sem dúvida, eu vejo como uma oportunidade, não vejo como um problema. Grande oportunidade. 2% do mercado, sendo que a gente tem ali, sei lá, quantos por cento da população mundial? 7 bilhões. Então, acho que a gente tem bom potencial. Daniel, agora sobre inteligência de crédito, visto que você representa a Euler Hermes, uma das maiores seguradoras. A gente quer saber um overall numbers, exposição Brasil, sinistralidade de mercado no segmento de seguro de crédito para FDICs. Legal. Bom, a exposição no Brasil é algo que a gente está sempre cuidando ali. Nós temos nosso departamento de risco, nosso diretor de risco cuida isso com cuidado muito grande, porque afinal de contas você tem interação com estrangeiros, você sabe o nível de aversão que existe com o mercado brasileiro, mas que é um mercado de muitas oportunidades, né? Então hoje a gente carrega uma carteira aqui no Brasil de algo em torno de 50 bilhões de reais, onde a gente tem uma participação representativa dos fundos, né, e bancos junto a essa carteira, porque a gente sabe que a dinâmica do fundo não é uma dinâmica onde eu te ofereço 10 milhões e você consegue converter os 10 milhões rapidamente. Na verdade, você tem que ter um outstanding, um estoque de crédito bastante
relevante para que você consiga fluir com a dinâmica do teu negócio, enfim, né? Então isso a gente já oferece naturalmente para os nossos fundos, né? Eles conseguirem desenvolver essas oportunidades, sabendo exatamente, antecipadamente, qual é o risco, por exemplo, que aquele determinado sacado oferece e quanto que a seguradora está disposta a cobrir, sabendo que também a decisão de comprar novos ativos ou não é uma decisão sempre soberana do fundo. Nós nunca vamos definir um stop onde ele pode estar comprando ou não aquele determinado recebível. Essa decisão sempre será exclusiva e única do segurado. Tá? Um ponto que eu vejo hoje como uma grande oportunidade para os fundos e onde eu vejo que os negócios têm fluído de uma forma bem interessante é na cadeia de fornecedores. Então, quando você pega aquele âncora e você consegue mitigar aqueles riscos decorrentes, por exemplo, do vício ou questão daquela não performance, e você tem o risco da concentração, que é onde a seguradora consegue ser bastante eficiente e transferir essa credibilidade, essa confiança para o investidor, através dos seus gestores, enfim, fazer os negócios e maximizar as cotas, né? Maximizar a rentabilidade das cotas. Isso é muito interessante. Aí eu acho que é perfeito, né? Como eu digo, brincando, falo que é pescar no aquário. Quando você faz uma operação âncora, você não tem o risco da não performance, porque você está dentro do sacado. E aí é um ponto importante de novo. Formalização, formalização, formalização. Né? Exato. É checagem perfeita, é ter canhotos, é ter todo o aparato que lastreia a operação para que o seguro de crédito se torne efetivo. Senão é perda de tempo e dinheiro. Bom, seguimos aqui, mas antes, queria parar um pouquinho aqui para falar para vocês, se vocês ainda não demonstraram o interesse de vocês no nosso painel, demonstrem para que a gente possa saber que vocês estão aqui e vocês participam do nosso sorteio que vai ser ao final. Então, em relação à precificação e contratação, custo médio das operações que contam com seguro de crédito, quais são os passos para a contratação? Há muita burocracia? Você está perguntando para mim, é para ele. Ele é o homem da seguradora. Não. Mas eu posso falar que como cliente não há muita burocracia. Como cliente não. Ele quer super vender. Mas vamos lá. Bom, dentre todos os mitos, né, porque o seguro de crédito ainda é pouco conhecido no Brasil e a gente vem desenvolvendo isso gradativamente o dia a dia, né, nossa transpiração, o seguro de crédito não é algo complexo, nem tampouco impossível de um fundo ou uma empresa conseguir contratar. A gente tem disposições aí de uma série de formas de subscrição, onde a gente consegue encontrar uma relação custo-benefício bastante interessante. Então hoje, como eu comentei anteriormente, a gente prefere atuar com fundos que tenham pelo menos 50 milhões de PL, porque a gente entende que já é um fundo que já tem seu break-even ali, de certa forma, estabelecido, então ele consegue ter uma visibilidade de médio, longo prazo, né? E as apólices de seguro de crédito, elas são sempre contratadas olhando um horizonte de 12 meses adiante, pelo menos. Então, dentro desse horizonte, a gente consegue trabalhar, seja por carteira, seja por VOP, dependendo da atuação, setor e tudo mais, onde a gente vai fazer. Sobre a nossa a matemática apurada, que a gente aplica sobre as probabilidades estatísticas, uma taxa que tem um ponto importante, dentro da precificação, sem dúvida, mas que é marginal perto dos benefícios que pode ser produzido. Então, ter uma apólice contratada de seguro de crédito hoje para um fundo não é algo inviável nem exclusivo para um fundo de um investidor internacional. Eu acho que aqui falando do ponto de vista do fundo, o custo da apólice eu acho que nós temos que mentalmente atribuí-lo ao PDD. Né? Então assim, eu não vou ter PDD, eu vou conhecer o meu PDD. O prêmio passa a ser um PDD conhecido que eu estou pagando para ele para não ter o desconhecido, que é um volume alto de potencial perda. E como eu disse aqui, uma parte do prêmio, obviamente, que tomara, né, que a seguradora empate, né, e pelo menos isso, para ficar bom para nós dois, vocês ganham um pouco para continuar vivo. Mas eu acho que o bacana do jogo, do seguro, é você pegar uma parte e atribuir ao PDD e a outra parte é uma coisa um pouco mais abstrata. É a solidez que aquilo traz para o seu investidor. Então, para quem está olhando o seu negócio, traz uma coisa abstrata. Você não consegue quantificar o quanto que aquilo agregou de valor ao seu negócio, o quanto que agregou de valor à sua imagem, ao seu fundo, o quanto que aquilo...
criou condições de você captar mais dinheiro e, por consequência, ter mais rentabilidade por diluição de custo fixo mesmo, por diluição ou por ganho de escala, né? Então, a parte que a seguradora não cobriu, ou seja, você pagou lá 1 milhão de prêmio, mas você foi cobrir, a seguradora cobriu 600 mil, os 400, que é a lucro da seguradora, passa a ser para você um investimento quase que institucional, né? Uma coisa, é um investimento que você está fazendo na sua imagem e no seu poder de captação e posição no mercado. Na própria operação, né, Francisco? Eu costumo dizer que você fez uma ótima analogia com relação a ser um PDD antecipado, né, que você já aloca no seu resultado, mas o seguro de crédito, ele é um prestador de serviço. A seguradora é uma prestadora de serviço, como é uma administradora, como é uma registradora, enfim, né, uma certificadora. Então, é um custo que pode estar inserido dentro do fundo e de que ele pode ter os benefícios também de dedução do resultado, enfim, né, questões fiscais. E também é interessante ser avaliado que o fundo, ele tem uma dinâmica que pode mudar, e a pólice, ela tem essa permissão, né? Então a gente vai sempre ter essa questão de estar avaliando as possibilidades, as oportunidades junto com o segurado, dando um norte do que a gente pode estar gerando de valor agregado naquela operação. Então é muito interessante o seguro de crédito, né? Eu sou um pouco suspeito para falar, mas que a gente traz uma realidade para as empresas, né? E para os fundos e agentes financeiros de ter uma certeza, né? Porque por mais assertivo que seja aquele profissional, aquele gestor que está ali frente àquela operação, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Uhum. A incerteza é plena, e é isso que é bom, né? Claro. É disso que faz a gente a crescer. certeza propicia o planejamento, né? Exato. E o planejamento, o desenvolvimento mais tranquilo dos negócios. Eu me lembro de um diretor de risco que eu tive no primeiro banco que eu trabalhei, e ele falava assim: toda empresa é boa, até o momento deixa de ser. E esse deixa de ser que a gente nunca sabe, né? Muitas vezes tem o expediente da recuperação judicial hoje que serve... Ainda bem que vocês não sabem que vocês não dão um limite, né? A gente tenta se pautar pelos métodos aqui que nós temos, mas hoje a gente tem o expediente da recuperação judicial que as empresas têm sido preparadas, né, para alcançar esse expediente, esse regime, né? E muitas vezes está definido para uma proteção de patrimônio familiar. Às vezes não é nem questão operacional da empresa. Então, não dá para estar, né, frente a essa batalha do dia a dia de buscar rentabilidade sem ter parceiros, né, que te dê a tranquilidade, que te dê a solidez para o negócio ser perene e contínuo, né? Eu tenho mais uma pergunta aqui para você, e também a gente vai receber algumas perguntas, vão trazer aqui para nós, algumas perguntas por e-mail. Então a gente quer saber também um pouco sobre as tendências desse mercado. Você pode trazer um pouco desse cenário para a gente? Qual a evolução que vocês esperam? Muito obrigada. Diz com relação ao mercado de seguros? Sim, tendências do produto no setor. Tá. Acho que todas as empresas hoje, prestadoras de serviço, né, eu não digo só seguradoras, elas estão atentas à tecnologia, à inteligência artificial, né, para gerar uma economia no seu processo, né, no seu processamento do seu serviço, né, na entrega, na distribuição, onde consiga ser mais eficiente. E a seguradora, ela está muito aderente quanto a isso, né? A gente tem uma visibilidade de médio e longo prazo, alinhado aos planejamentos do Grupo Aliança em todo o mundo. Então a gente tem o Brasil, como a China, Américas como um todo, né, como sendo as regiões foco para atuação, onde a gente pretende trazer novos produtos para o Brasil, onde a gente vai conseguir, assim esperamos, um equilíbrio, né, onde a gente consiga atingir uma massa maior de segurados, trazendo uma eficiência melhor para o segurado e uma experiência mais efetiva no dia a dia, onde ele consiga utilizar o seguro dentro da sua customização necessária, que é algo que a gente já produz hoje, né? Mas a gente espera que isso venha acontecer ao longo do tempo de uma forma muito mais aderente dentro das novas tecnologias que vêm sendo desenvolvidas aí e implementadas dentro do grupo. Agora eu estou com algumas perguntas que a gente recebeu da nossa audiência, então vou fazer a pergunta e ver quem responde para a gente. O fundo tem que ter um porte mínimo para poder contar com a modalidade de seguro de crédito? Já respondeu essa pergunta. Eu comentei. Uma coisa que é muito comum, né? Eu gostaria de esclarecer aqui para a audiência, porque muita gente pensa que o seguro de crédito tem que ser contratado por algo que já aconteceu, né? Que é o que você comentou, fazer o seguro do carro batido. Nós não cobrimos operações de distress, nós não cobrimos operações pontuais, nós não cobrimos operações com
risco pessoa física ou riscos decorrentes, por exemplo, de uma estruturação de dívida, uma CCB, uma NP, né? Necessariamente o seguro de crédito tem que estar presente a uma operação que tenha um recebível comercial, seja da prestação de um serviço ou a venda de um produto, e que esteja performado. Isso é o fato determinante para que a gente possa aplicar. Existem diversos tipos de operações que a gente conhece, né, que muitos falam da comissária, enfim, né? O que a gente precisa ter o entendimento é que existe uma relação performada entre aquele fornecedor e aquele determinado comprador, qualificado como sacado, onde o risco de crédito esteja presente e ocorrido. Então, para a regulação de sinistro, o que eu preciso é o termo de cessão, para saber que aquele fundo é dono, afinal de contas é o fato, né, para poder indenizar o fundo. O outro, é preciso ter a nota fiscal, a conformidade daquela operação e o comprovante de entrega para a gente poder tangibilizar a performance da operação. Com base nessas informações, a gente já consegue conduzir o processo de regulação e entrega de uma indenização. Então, toda operação que se enquadrar nesse tipo de prerrogativa, ela é passível de ser contratada junto à seguradora. Mas a gente sempre vai ter que fazer uma análise, uma customização das demandas que o fundo tem dentro da sua projeção ao longo aí dos próximos 12 meses. Mais uma pergunta. Tem um fundo que atua no setor de agronegócios. Como é a aplicabilidade do seguro para a minha carteira? Legal. Bom, o agro tem sido pauta aí, acho que das maiores mesas aí de crédito hoje no país, né? Que é um setor que demanda crédito naturalmente, né? Que no passado foi muito subsidiado pela iniciativa pública e que vem ganhando hoje uma expertise muito diferente. Então, aquele fazendeiro hoje se profissionalizou, hoje ele é um CNPJ, ele está inserido hoje comprando insumos tanto no Brasil como fora do Brasil, e a seguradora está atenta a isso, né? A gente consegue estar viabilizando o negócio de uma forma bem... com muita calma, né? Porque afinal de contas, né? Agro é pop, agro é tudo, agro é tech, mas para Globo, né? A gente sabe que na prática as coisas são um pouco mais complicadas, existe o efeito climático, né? Que infere sobre todas as operações, que cria um expediente muito complicado para a gestão desse risco. Mas a gente tem competência para isso, tem habilidade, mas a gente precisa ter uma visibilidade de como conduzir essa cobertura, tá? Riscos que é muito comum que a gente recebe, demandas de cobertura de CPR. Isso a gente não cobre, né? Como eu comentei, instrumentos de dívida não fazem parte da associação do seguro de crédito. A gente necessariamente tem que ter um recebível comercial vinculado da venda de um produto ou até mesmo de um serviço, onde você tem a data fixa de pagamento, né? A gente está falando muito aqui do veículo FDIC, mas existe também a possibilidade do seguro de crédito ser um reforço de crédito numa emissão de um CRA, né? Então a gente também tem estruturação, a gente fez uma grande emissão agora, participou de uma grande emissão. Então, a gente tem total disposição de avaliar esse tipo de negócio, mas com muita calma. Mais uma. Nosso tempo, ainda tem uma parte do sorteio, aguardo vocês, produção. Onde o custo do seguro entra no balanço do FDIC? E o que muda para o investidor investir em um FDIC com seguro? Bom, o que muda para o investidor é que ele vai dormir tranquilo, né? Acho que esse é o principal ponto. Se a mercadoria tiver entregue. Mas isso aí a consultoria ela se cerca disso, ela resolve esse problema. Se não tiver entregue, quem vai dormir tranquilo é ele. Mas tendo a performance, tendo tudo em conformidade, sem dúvida eu falo isso tranquilidade, porque é aquela carteira que está ali, né, esperando o dia do pagamento daquele devedor, e a seguradora dá esse conforto para o investidor saber que se, né, aquele fundo não tiver a liquidez, ele vai ter uma segurança. Ele passa a ter um risco conhecido. Exato, dizer, né? Ele vai do desconhecido para o conhecido. Exato. E a gente é muito aderente às práticas que os fundos utilizam de provisionamento, então a gente adequa a nossa régua de indenização justamente para atender, para evitar que tenha cota negativa. Então, a gente está muito atendente ao principal segurado, que é o cotista do fundo, né? Muitas vezes a grande maioria é o subordinado que sofre as primeiras perdas, né? Então a gente está muito aderente ali a conseguir dar viabilidade para o veículo não sofrer essas variações. Acho que falando de como impacta a cota, como é que é a despesa? É uma despesa como qualquer outra que entra lá na cota subordinada, e aí esse ponto é importante, ele consegue diluir, fazer prorata tempo e impactar a cota conforme no mês a mês para não ter grandes solavancos. Exatamente.
Perfeito. O que preciso fazer para contratar? Quais informações preciso submeter? Bom, então assim, a contratação de uma apólice de seguro de crédito não é um produto massificado, né? Como a gente conhece aí, seguro de vida, seguro de saúde, né? O seguro do carro, você aperta ali um clique na internet e você sai uma proposta. É uma customização, né? Então, da mesma forma que na estruturação de um fundo pode levar um cuidado, um tempo, a gente também se dispõe a ter essa avaliação, querer conhecer quem é o perfil do investidor, quais são as obtenções, os pré-requisitos e tudo mais, para que a gente possa estruturar. Então, não é nada complexo, a única coisa que eu preciso que vocês nos liguem, né, entrem em contato com os nossos representantes, nossos corretores, para que a gente consiga apresentar para vocês uma proposta de valor, um estudo que tenha viabilidade para essa parceria acontecer. Legal. Acho que temos tempo para mais uma pergunta. Então, é a pergunta do Sandro Cavalcante aqui. Por que o seguro de crédito não é muito divulgado? Bom, Eles estão sem verba de marketing. essa é uma boa pergunta, sabe? Porque muita gente fala, por que vocês não colocam lá na novela das 8, na Globo, né? Porque não vai ter retorno. Essa é a resposta mais simples que eu poderia dar para vocês. É um produto nichado, é um produto customizado, então a gente prefere estar exposto pelos nossos segurados, que é a melhor propaganda que a gente pode obter. Então é dessa forma que a gente trabalha, fazendo inserções em determinadas mídias específicas, apoiando determinados segmentos da economia, onde a gente consegue, com essa nossa boa performance, nossa competência, enaltecer nossos produtos e conseguir ganhar cada vez mais clientes. Mais do que clientes, a gente quer parcerias de longa data. A gente não tem nenhuma ambição de fazer negócio imediatista ou oportunista. Perfeito. Algo a mais que vocês gostariam de trazer aqui para a mesa? Desconto, né? Desconto. Acho que não. A gente conversa depois que a câmera fecha. Pode pedir desconto, só que só depois. Foi meu brinde ali. E a parte que todo mundo está esperando, acredito, que é essa parte do sorteio. Então, primeiro eu gostaria de agradecer, Francisco, pela presença, Daniel, muito obrigada por esse papo, por todo esse conhecimento. Então, para quem está aqui até agora, para quem participou do nosso evento, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Então, usamos uma plataforma de sorteio que escolheu o nome de vocês. Então, vamos lá. O primeiro vencedor que vai ganhar esse kit da Norf, tá até aqui já, pronto para vocês. Aliás, eu já ganhei o meu, já estou usando. Então foi o Alex de Oliveira, muito parabéns, espero que você aproveite bastante, marca a gente também. E o segundo, que é esse kit aqui, que é incrível, eu vou abrir aqui para vocês verem o presente que a gente tem aqui para quem participou do nosso evento. Realmente você vai brindar hoje. Então, quem ganhou o sortudo dessa noite? Fábio Koch. Então, valor capital. Parabéns, a gente... Legal? Conhece? Então, perfeito. Ah, perfeito. Então, parabéns. Entramos em contato com vocês, então. Muito obrigada pela presença e até o próximo evento. Obrigado. Obrigado.